Boa noite, amigos do canal. Antes de mais nada, eu queria pedir para você continuar clicando no canal, se inscrevendo no canal. E hoje eu tenho um assunto interessante, que é a continuação das trombetas, que a gente já fez um vídeo. E agora eu vou fazer uma parte 2 para ficar o mais esclarecido possível a questão dessa interpretação que eu estou compartilhando com vocês. Veja bem. Muitos estudiosos têm aplicado essas trombetas como relacionadas somente à queda do Império Romano, ou seja, primeiro o ocidental, depois o oriental, até a consumação final dos reinos da terra. Outros já aplicam a primeira trombeta como relacionada a Jerusalém e não a Roma. Então, para você ver que a questão envolve muitas interpretações e não existe uma unanimidade entre os pastores, entre os estudiosos, com relação às 7 trombetas. Então, nada mais do que a gente tentar abordar mais o assunto é o que eu estou tentando fazer aqui. De maneira nenhuma, como eu já tinha dito antes, eu não tenho intenção de dizer que A está mentindo, B está mentindo, C está com a verdade, B está com a mentira, nem que eu muito menos estou com a verdade. O meu intuito com a relação das trombetas é nada mais do que estudar e fazer com que você, inscrito no canal, tem interesse de estudar as profecias, porque nós bem sabemos que Jesus está às portas e não vai demorar muito a voltar. Então, quanto mais nós soubermos para estarmos preparados, melhor para mim e melhor para você. Então, nada mais do que a boa intenção de lhe ajudar é o que eu estou querendo prestar aqui com esse vídeo. Então, continuando o assunto. Assim, existem várias interpretações, algumas divergentes, mostrando que não há uma teoria definitiva sobre este assunto e que pode dar margens para mais algumas interpretações. Veja bem, vamos agora conversar do assunto das trombetas. Quando começa as trombetas? Qual o momento que começa as trombetas? Bem, a Bíblia nos mostra esse momento. A Bíblia nos diz que as trombetas começam exatamente depois do selamento. Ou seja, após haver o selamento, é que começam as trombetas. Isso a gente vai ver lá em Apocalipse capítulo 7, verso 3, onde está escrito o seguinte: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, veja bem, as trombetas só tocam após o selamento dos servos de Deus. Então, não pode tocar a trombeta antes do selamento. Isso é a questão óbvia. Você leu aqui o texto, que as trombetas só tocam após o selamento. Então, podemos, mediante esse texto, aceitar que os elementos da terra só seriam danificados de forma intensificada após o selamento do povo de Deus. Então, a destruição da terça parte de algumas coisas que são da terra só ocorreriam após o selamento do povo de Deus. Isso tem que ficar bem claro, após o selamento do povo de Deus. No contexto da quinta trombeta, lemos a confirmação dessa afirmação. Então, quando a gente vai lá, a gente acabou de ler aqui Apocalipse 7, 3. Quando a gente vai lá ler Apocalipse 9, verso 4, que está no contexto da quinta trombeta, nós lemos o seguinte: ele confirmando a afirmação que eu falei, né? E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo sobre a fronte. Então, veja bem, é dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde ou árvore alguma, somente causasse dano aos que não têm a marca de Deus sobre a fronte. Então, o texto é bem claro em afirmar que nada de verde, de erva ou de árvore seria danificada antes que houvesse o selamento. Aqui, especificamente, os que não tiveram o selo de Deus é os que tiveram o selo da besta. Então, Apocalipse 9, verso 4, está extremamente afirmando o que eu estou dizendo. Que não pôde te tocar a trombeta sem que houvesse selamento. Isso aí está bem claro. Então, as trombetas ocorrem após o selamento, não antes. Agora, minha pergunta a você, inscrito no canal, meu amigo sincero, que está
estudando conosco aqui, a pergunta que eu faço é a seguinte: houve algum selamento na história do povo de Deus na Idade Média? Ou seja, do ano 410 depois de Cristo ao século 14 e 15, período esse que atribui o toque das 6 trombetas? Existe isso? Existe algum selamento do povo de Deus? Obviamente você vai dizer que não, porque realmente não houve nenhum selamento de Deus. Então essa é a primeira parte do vídeo das trombetas, e logo mais eu farei outro vídeo mostrando a segunda parte e possivelmente uma terceira parte, para a gente poder compreender melhor essa questão, que eu estou usando unicamente a Bíblia aqui e o raciocínio lógico para você entender o que acontece. Então Deus lhe abençoe, tenha uma boa noite e até o próximo vídeo.